Graça e paz mais que vencedores. Bom dia para você, para sua família. Que Deus abençoe a todos. É sempre uma alegria estar aqui com você todas as manhãs para esse momento maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Você é bem-vindo, bem-vinda a mais um amanhecer com a palavra. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu sei que você já sabe do que eu vou dizer, mas mesmo assim eu quero falar, porque muitas pessoas têm esquecido desse amor de Deus, ou pelo menos têm vivido como se Deus não amasse a sua vida. Então eu quero relembrar você: Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, o Pai te ama. E por isso você está em pé nesse momento, porque Deus tem te abençoado como um Pai bondoso. Olha, a palavra de hoje está muito forte, fica até o final. Eu vou falar sobre esse tema poderoso. Quem sou eu para ser tão amado por Deus? E esse devocional nasceu enquanto eu estava orando. Eu estava no meu momento de oração aqui pela manhã e o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra no meu coração, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abraçadas por esse amor nesse dia, vão ser abençoadas pela presença de Deus nessa palavra. Eu começo lendo o texto áureo que fala sobre o amor de Deus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa palavra não pode ser explicada totalmente. Nenhum ser humano tem a definição clara. Nenhuma pessoa pode explicar esse texto, esgotar o significado dessa palavra. Como um Deus, um ser que está acima de tudo e de todos, criador de todas as coisas, dono de tudo, como que ele pode se importar comigo? Como que ele pode se importar com você, querido? Como que ele pode se importar com o mundo, um mundo tão rebelde, um mundo tão pecador, um mundo tão errado? Como que ele se importou tanto com as pessoas a ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho único, para morrer por nós? O próprio evangelista João não encontrou palavras que pudessem definir esse amor. Tanto é que ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. E essa expressão, tal maneira, ele está dizendo: eu não encontrei uma palavra que pudesse definir o amor de Deus. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, o Espírito Santo foi falando ao meu coração: quem sou eu para ser tão amado por Deus? Quem é o homem, irmãos? Eu poderia falar aqui horas sobre essa pergunta: quem é o homem para ser tão amado por Deus? Quem são as pessoas para Deus se importar tanto com essas pessoas hoje? Um mundo tão perverso, tão pecador, um mundo tão distante da realidade de Deus. Por que que Deus ama tanto esse homem? Ele é amor, ele é Pai, ele decidiu fazer isso, mas quando olhamos para o homem, nos perguntamos: quem sou eu para ser tão amado por Deus? Eu vou te dar aqui algumas respostas a essa pergunta e vou ler uma referência bíblica para cada uma dessas respostas.
Número 1, somos pecadores por natureza. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O nosso pecado levantou um muro de separação entre o homem e Deus. Nosso pecado nos separou da santidade de Deus. Então o homem é pecador, mas Deus decidiu amar esse pecador, essa pessoa que comete tantas falhas. Deus resolveu nos amar. E Ele provou isso enviando o seu Filho Jesus para morrer quando nós estávamos afundados em nossas desobediências, naquilo que Deus não queria que a gente fizesse. Então, a primeira resposta é: somos pecadores por natureza. Segundo, nascemos injustos e somos injustos. Isaías 64, versículo 6 vai dizer: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Nada na natureza humana é justo, porque a nossa natureza foi afetada negativamente com o pecado. E Deus, conhecendo o homem, vendo as suas impurezas, Ele decidiu amar esse homem que não tem nada de bom. Esse homem que tudo que toca transmite a sua impureza. Estou falando da natureza humana, da natureza caída. Esse homem não tem justiça própria, não tem bondade própria, nada próprio, tudo vem de Deus, tudo de bom que fazemos é Deus que nos usa, é Deus que nos abençoa. Mas Deus decidiu amar esse homem. Quem sou eu para ser tão amado por Deus? A terceira observação que eu quero fazer: nunca seremos totalmente puros, estamos em um processo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro ou dia perfeito. Cada dia vamos deixando para trás um pouco das nossas escórias, das sujeiras que carregamos. Nenhum de nós alcançará a pureza 100% aqui nesse mundo. Nenhum de nós vamos alcançar a perfeição nesse mundo, e Deus sabe disso. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Porém, vai chegar um dia que seremos transformados totalmente, que vamos alcançar a perfeição no arrebatamento ou na nossa partida para a eternidade. Mas nesse exato momento, nenhum ser humano é 100% puro. Vivemos momentos de santidade, momentos de pureza, mas logo, logo cometemos uma falha, um pensamento, uma palavra, uma atitude que acaba criando aqueles pontos negativos em nossa vida, e Deus sabe de tudo isso. Mesmo assim, Ele decidiu nos amar. É claro que isso não nos autoriza a vivermos uma vida de pecado. Todo dia precisamos lutar para viver o mais perto de Deus possível. Pastor, como é que eu vivo mais perto de Deus se Ele está dentro de mim? Eu me refiro ao relacionamento. Cada dia precisamos lutar para vivermos um relacionamento mais estreito com Deus, mais próximo, através da oração, da sua palavra, porque Ele nos amou, Ele nos ama, e o amor dEle nos dá essa possibilidade de nos aproximarmos dEle, de vivermos em sua presença. Como que Deus ama um ser humano tão errado? Quem sou eu para ser tão amado por Deus?
Será que você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Quem sou eu para ser tão amado por Deus? Outra coisa, não temos nada. Deus ama uma criatura que não tem nada para oferecer para Ele. 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada trouxemos, nada vamos levar. Por quê? Porque não somos donos de nada. Não somos donos de absolutamente nada. Tudo o que temos foi Deus quem nos deu. Somos mordomos. Deus nos deu para vivermos bem, para vivermos felizes com a nossa família, para abençoar o seu próprio reino. Mas não somos donos de nada. E Deus, sendo dono de todas as coisas, decidiu amar alguém que não tem nada a oferecer. Nada que você pode dar como recompensa pela vida que Deus tem te oferecido. Nada. Você não tem nada, porque tudo vem de Deus. A nossa vida depende de Deus, que é o último ponto que eu quero falar aqui. Dependemos de Deus para tudo. Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não somos autossuficientes em nada. Mesmo assim, Deus decidiu nos amar e cuidar de nós todos os dias. Graças a Deus por isso. Você pode ser abandonado por pessoas, você pode ser desprezado por homens, você pode ser esquecido por alguém, você pode ser maltratado por tantas situações, mas tem uma coisa que você nunca vai viver, é o desprezo de Deus, a menos que você se volte contra Ele, que você vire as costas para Ele, porque a palavra de Deus diz que aquele que despreza Deus, aquele que trata Deus com desprezo também será desprezado. Mas aquele que tem um coração quebrantado, aquele que corre para Deus, que reconhece que precisa de Deus, esse será honrado por ele. Está escrito na palavra de Deus. Então, querido, Deus nos amou, Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero pedir que você escreva nos comentários: obrigado, meu Pai, por me amar de uma maneira incompreensível. Obrigado, meu Pai, por me amar de uma maneira incompreensível. Senhor, obrigado por essa palavra tão tremenda, tão profunda, tão abençoada, tão forte. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe meu irmão, minha irmã, talvez alguém que está passando por uma fase ruim, um problema, uma luta. Ô Senhor, faz essa pessoa enxergar o teu amor. Faz, Senhor, essa pessoa sentir a tua santa presença. Nós não precisamos sentir para saber que o Senhor está conosco, mas sentir muitas vezes é bom. Muitas vezes, quando alguém sente essa presença, essa pessoa se fortalece mais ainda. Vivemos pela fé, não é por sentir, não é porque sentimos ou por aquilo que vemos, é pela fé, mas muitas vezes, quando sentimos a tua presença, como eu sinto aqui nesse lugar, é maravilhoso. E eu peço, Senhor, que transfira, Senhor, a unção que está aqui, a presença que está nesse lugar, o amor, o favor, o cuidado de Deus, tudo de bom que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar, Senhor, na minha vida, nesse ambiente, que seja, meu Deus, também derramado nessa casa, esse amor, essa bondade, esse favor, esse cuidado. Abençoe essa pessoa, essa família que está passando um momento desafiador, que eles sejam abençoados com essa manifestação do amor de Deus. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, mesmo sem termos nada para oferecer, mesmo eu mesmo não tenho nada para oferecer, mas o Senhor nos amou. A única coisa que eu tenho,
que eu posso te dar, que o Senhor pediu, é o meu coração. Por isso, eu entrego o meu coração ao Senhor e te peço, abençoa a minha vida e abençoa a todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você for abençoado com essa palavra, compartilha com todos que você puder e coloca lá nos grupos que você participa. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.